Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para as negociações da soja lá em Chicago. Temos um dia positivo, de encerramento positivo para as negociações por lá, altas em torno de 5 a 7 pontos nos principais vencimentos, mas tem um fator novo a ser analisado: cancelamentos de produtos agropecuários, produtos agrícolas, por parte da China. Cancelamentos de produtos comprados dos Estados Unidos e que a China está anunciando aí esse cancelamento. Alguns itens na lista a gente destaca para vocês, como carne suína, bovina, algodão, milho e até ração, mas a gente ainda não tem a confirmação de que a soja entraria ou não nessa lista. E por isso a gente quer entender como esse novo fator pode, de alguma forma, influenciar na formação dos preços lá em Chicago. Convocamos o Mário Mariano, lá da Novo Rumo Corretora. Está aqui o Mário já com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Afinal de contas, esse fator novo do mercado, ele tem potencial para mudar o jogo, Mário? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexander. Para uma resposta objetiva, o mercado está trabalhando na Bolsa de Chicago nas últimas 5 semanas, essa que nós estamos iniciando, num patamar entre 8 dólares e 50 e 8 dólares e 30. A todos os nossos amigos do campo, aqueles que estão produzindo, aqueles que estão colhendo, sejam bem-vindos e que tenha o entendimento que eu desejo que vocês considerem como sendo importante na decisão do seu negócio, porque na Bolsa de Chicago nós temos alguns fatores que contrapõem não só a expectativa de demanda, e eu já respondo mais particularmente o seu primeiro questionamento, porque nós estamos vivendo uma semana de desequilíbrios cambial. O dólar, esta semana, teve uma desvalorização diante da moeda real, e, portanto, nós tivemos aí num período aí de 15 dias, até um pouco menos, 13, 14 dias, uma valorização do real em torno de 17%. Só para deixar bem pontual isso, nos últimos 4 pregões o dólar teve uma desvalorização de 7,8% diante do real. Isso quer dizer que influencia imediatamente uma alta na Bolsa de Chicago, porque o produto brasileiro se torna um pouco mais caro diante daquele que se lê no pregão da Bolsa de Chicago. E para tentar concluir a sua pergunta, eu diria que a ameaça americana de que fará o cancelamento de voos de companhias aéreas chinesas em território americano vai também em contrapartida dos chineses que estão cancelando, conforme você bem disse, algodão, carnes e outros produtos. Eu acho que isso, na verdade, é um elemento de alguma receita para tirar algum proveito das relações que estão temporariamente, aliás, longa inclusive, já desacreditada sobre alguns pontos de vista. Para a soja especificamente, para milho especificamente, eu não acredito, por 2 razões. Quando na segunda-feira iniciamos os trabalhos, a Bolsa de Chicago estava trabalhando com alta na expectativa e na iminência de novas compras, acabou virando porque outrora o comentário teria sido negativo e a demanda seria reduzida, porque a Sinogreen e a COFCO, são empresas chinesas, estariam proibidas de fazer novas compras de soja nos Estados Unidos. Não é verdade, porque exatamente na segunda-feira eles compraram 5 navios cada um, então 300 mil toneladas de cada unidade dessas companhias, que são as maiores compradoras de grãos para a China, acabaram comprando alguns volumes que foram se confirmando ao longo dos dias, né? Ontem tivemos mais uma compra da ordem de 3 a 4 navios, diminuíram as compras aqui no Brasil, não tenho ouvido grandes reportes dessa semana de novas vendas, mas então, para criar uma cortina de fumaça, talvez essa seria a razão específica para poder conduzir ainda, conforme eu disse num primeiro momento, que a valorização do real abriu um caminho para a alta de preços na Bolsa de Chicago, e se eles permanecerem fazendo grandes volumes de compras por lá, é certo que os preços tendem a aumentar. Mais um motivo para verificar uma alta na Bolsa de Chicago, que não é tão grandiosa, mas está tomando corpo e caminho, são as compras que os especuladores estão fazendo na soja, porque eles estavam apostando num volume grande de posições vendidas até semana passada,
numa baixa mais acentuada, exatamente porque não estão enxergando um caminho concreto para novas compras dos chineses. E essas compras, devido à mudança cambial aqui no Brasil, fez com que esses especuladores voltassem a comprar. Então, foi criada uma nova onda de compras e o mercado está somando aí um patamar de 8 dólares e 60, hoje quase que encostou nesse valor, e na minha previsão vai encostar nos 8 dólares e 62, e dependendo do mercado, dependendo dos rumores nos mercados físico e na Bolsa de Chicago, quem sabe ele quebre essa barreira e suba um pouquinho mais. Esse é o tom do início da semana e até o momento conforme eu enxergo na Bolsa de Chicago, Alexandre. Ou seja, essa notícia dos cancelamentos faz parte de um desdobramento talvez natural do impasse que começou já no final de semana, enfim, mas não deve ter um agravamento, principalmente em relação à soja, que é um produto que a China depende muito. Não tem onde comprar agora, nesse momento, né, Mário? Eu penso que, pelo ideal de preços, a Argentina não tem grandes volumes para ofertar nesse momento. Não que ele não tenha safra, não tem, é a oferta abundante dos seus produtores no mercado interno para que vá à exportação. Tanto que as indústrias argentinas, esta semana, de quinta e sexta-feira para cá, estão procurando grãos no Uruguai e no Paraguai para esmagar, porque não está tendo oferta suficiente no seu país. Então, se os Estados Unidos, que hoje tem o mesmo preço do argentino, ao redor de 340 dólares por tonelada, e o chinês preferir comprar onde tem menos oferta, há uma escassez de ofertas tanto na Argentina quanto no Brasil, e está abundante nos Estados Unidos devido aos seus estoques de passagem e até pelo pleno desenvolvimento do seu plantio, não faz sentido economicamente comprar onde não tem oferta, ele só vai estimular novos preços, que também ocorreu aqui no Brasil. Os prêmios subiram para patamares de $1 por bushel. Isso mostra que já há uma escassez do nosso produto e a oferta está mais restrita. Lembrando que da última conversa que nós tivemos aqui, a Argentina e Brasil nessa escassez de ofertas empurra os Estados Unidos para ser o melhor vendedor de momento, não só porque está plantando mais rapidamente, mas também o próprio chinês tem percebido que para cumprir o contrato da fase 1 assinada no mês de fevereiro, ele precisa tirar muito dinheiro do bolso e comprar produto por lá, a não ser que ele queira romper. Mas se isso ocorrer, eu não vejo politicamente um interesse por parte deste importador, porque vai substituir essa matéria-prima onde, né? Então, isso acaba incomodando um mercado que eu penso que não tem muito saída, não. Acho que vai ter que cair, vai ter que se abraçar. O chinês vai ter que se abraçar com americanos. E essa é uma avaliação minha, apenas um sentimento e uma avaliação matemática. Você citou aí o valor de 340 dólares, preço Argentina, preço americano. Quanto estaria a soja brasileira, Mário? 354, 355 dólares hoje. Né? O real teve uma valorização forte, caiu aí para 5,02, e no momento, a última vez que eu vi, estava 5,07, então é uma valorização do produto brasileiro que perde competitividade na concorrência com uruguaios, paraguaios, com os argentinos e principalmente com americanos. O que não justificaria uma China comprando agressivamente, talvez só para, né, repor alguma compra pontual, enfim, mas não com aquela vontade que a gente viu os chineses comprando alguns meses atrás, né? Olha, Alexander, eu não tenho um relatório ou estar tão próximo das grandes empresas compradoras ou vendedoras nos Estados Unidos, mas eu posso te afirmar que com os dados que tenho recebido aqui, é mais ou menos assim. O valor de prêmio da soja americana, que era da ordem de 45 centavos, hoje era 90 centavos no ano passado. Então, como o prêmio dele é negativo, eles estão com 40 centavos, de 35 a 40 centavos acima do mesmo período do ano passado. Então, isso demonstra que a demanda está existindo. Pode ser 150, 160 mil, 200 mil toneladas por dia, mas todo dia está pingando uma venda nova confirmada pelo Departamento de Agricultura americano. Desta forma, eu entendo que, sim, estão fazendo a lição e o dever de casa e todo dia tem uma nova exportação. E se esse produto está saindo todos os dias, no final de um período, pode consolidar o volume desejado de venda pelos Estados Unidos, que somado o esmagamento mensal, abre aspas, quase 5 milhões de toneladas foram esmagados no mês de abril,
um pouquinho menor do que os 5.230 do mês de março. Mas se tem esmagamento e tem exportação, o mercado americano deve se estabilizar ao redor desses números aí de 8,50, 8,60, por aí. Muito bem. Agora, nenhum indício de que a safra americana esteja correndo algum risco. Isso já está precificado ou ainda pode ser um fator de pressão nos preços por lá, Mário? O relatório de plantio divulgado semanalmente nesta última segunda-feira indicou que 75% da área plantada nos Estados Unidos é muito maior, mais rápido do que o ano passado, que eram 39%. Isso não justifica uma baixa ou uma suspeita de baixa por conta da velocidade do plantio. Apenas que essa soja vai entrar um pouco mais cedo no ano que vem. No ano que vem, não. Em setembro, outubro desse ano. Então, isso mostra que nós temos um número muito parecido com o ano de 2018. 2018, a soja plantada nos Estados Unidos era da ordem de 87%. Então, veja, os 75% de hoje ainda está abaixo de 2018, mas muito acima de 2019. Então, não dá para dizer que haverá um risco imediato, porque o clima até agora está quente e seco, o povo está continuando a plantar dentro da normalidade. Se estão plantando mais cedo em relação ao ano passado, e na mesma data do ano retrasado, eu acho que eles fogem bastante daquela janela que, porventura, o clima possa ser rigoroso na época de nevascas e, portanto, não vejo no momento nenhum risco de perda da safra americana. O que eu vejo, sim, é um mercado que está procurando caminhos de liquidez e não vejo um outro caminho a não ser os chineses, que têm uma demanda e uma fome imediata, porque os outros países da Europa, os que são compradores tradicionais, mesmo asiáticos, de produto americano, estão aí em convalescência na demanda pós-Covid-19, que está diminuindo bastante a demanda nesse curtíssimo prazo. Portanto, o mercado, na minha opinião, na Bolsa de Chicago, continua sendo consolidado nesse patamar de 8,50 e 8,60, Alexandre. 8,50, 8,60, com possibilidade de alta? Você vê essa possibilidade acontecer? Sim, pela principal razão de que tivemos essa semana a ausência de vendas de brasileiros por conta da sua mudança cambial e também por esses rumores que os chineses colocam para aquisições. Então, você vê, hoje tinha 132 mil toneladas de vendas novas, anteontem teve mais 160, depois teve mais 180, então todo dia tem um pouco de vendas anunciadas pelo Departamento de Agricultura americano, que comprova, sim, que o mercado está sendo demandado em conjunto com o prêmio que está sendo pago pelo produto brasileiro, pelo produto americano, perdoe, comparado a um ano atrás. Então, sim, tem demanda e o mercado vai continuar trabalhando em alta, como eu informo, conforme até comentei com vocês no último encontro que tivemos aqui, que a minha expectativa era de $8,60. Muito bem. Agora, Mário, e Brasil? Você relatou aí um fator importante, que é a valorização do real. Isso impactou na alta dos preços lá em Chicago, mas, como você já adiantou para a gente, acabou limitando as vendas por aqui, ou pelo menos a participação do vendedor diminuiu nessa semana. É uma tendência? Daqui para frente vai ser assim? Pesquisas de empresas no campo, como outras instituições públicas também, acabaram indicando que a produção do Brasil estará da ordem de 120 milhões e meio a 122 milhões e meio de toneladas. Esses números, que são maiores do que há um mês atrás, eles trazem uma quantidade maior de produção, mas também estão estimando um aumento de exportação. Por exemplo, de 75 para 77 milhões de toneladas de grão para exportação. Estão estimando um aumento também para farelos, da ordem de 17 milhões de toneladas e ao redor de 900 mil a 1 milhão de toneladas de óleo de soja. Se julgar todo esse volume de vendas para exportação, é provável que precisemos de 91 milhões a 91 milhões e meio de toneladas para atender em grãos todo o volume de exportação de próximo de 17 milhões de toneladas de farelo, de 77 milhões de soja e de 1 milhão de toneladas de óleo. Se contar o tamanho da safra e esses volumes de exportações se confirmarem, os estoques de passagem serão reduzidos. As mesmas empresas que pesquisaram o tamanho da safra brasileira e já também sinalizaram
pesaram o volume de venda antecipada do produtor brasileiro, a escassez para o segundo semestre é evidente. Contudo, até a semana passada nós tínhamos uma visualização, que é uma expectativa de preços para câmbio, que agora não se confirmam mais. Então, os preços mudam por conta do valor cambial. Onde eu quero chegar contigo? Numa pesquisa de uma companhia, eles consultaram um grupo de pessoas que 22% deles indicaram que a projeção do dólar deverá ficar entre R$ 5,00 e R$ 5,25, e essa quantidade de 22% consideram esse valor para o final do ano. 30% do grupo estão acreditando, projetando ou apostando que o câmbio estará entre R$ 5,25 e R$ 5,50. E aos $5, aos R$ 5,50 até 6, 26% dos entrevistados. Julgando que esses valores médios da ordem de R$ 5,50, R$ 5,25 para cada dólar se tornem verdadeiros até o final do ano, o que vai prevalecer daqui para frente, em termos de rendimento ao produtor, é a taxa cambial junto com os prêmios da exportação e o sucesso ou insucesso das relações entre chineses e americanos. Se isso vai acontecer através da indústria que vai vender mais farelo para alimentar animais para a exportação, ou se isso vai ser da forma de matéria-prima, eu ainda não sei dizer, porque ainda não se desenhou adequadamente. Mas pelos números que eu tenho de safra e das exportações previstas e a disponibilidade de produto, eu acho que o mercado do segundo semestre vai disputar bastante a soja brasileira, Alexandre. Né? Mas a ponto de fazer a soja voltar para níveis recordes que a gente viu em maio? Ou não vai ter essa força? Não dá para fazer esse julgamento agora com esse comportamento cambial. Né? O câmbio influencia muito, né, Mário? O câmbio influenciou demasiadamente. Por isso que no começo da conversa eu quis deixar bem claro que o câmbio de 5,97 para 5,02 hoje representa uma baixa de 17,5%. Os últimos 4, 5 dias, 8% a 7,5% foi a valorização do real, que deprime bastante preços. Vou tentar transferir para você em valores aqui. No mesmo período de 14 dias, a soja em Rondonópolis valia R$ 102 na indústria, ou no corredor férreo. Hoje, até no máximo R$ 90 foram os números que nós vimos dos compradores. Tem uma representatividade reduzida em torno de 13%. Em dólares, 17% a valorização do real, você percebe que a soja não caiu na mesma proporção do câmbio. Por quê? Porque os prêmios subiram para compensar. E a escassez da soja também acaba criando uma competitividade dos compradores para se garantir no que tem de oferta de momento. Mas ainda assim não vimos negócios, foram muito pontuais. Nesse momento o produtor está fazendo o início da colheita de milho em Mato Grosso. Nesse momento os transportes de soja estão sendo finalizados. Então, eu penso que, nesse momento, a resposta para uma pergunta sobre uma tendência de demanda para o segundo semestre, ela é mais matemática e espontânea em termos de demanda, porque agora vai depender se o câmbio vai ter força para mudar. Diante desse resumo que eu tentei passar para você sobre as projeções de empresas da área financeira, se ele vai se estabilizar a 5,50 ou R$ 5,00 para cada dólar. Muito bem. Então, temos ainda que acompanhar principalmente para onde vai o câmbio. Isso vai ser o diferencial e isso vai indicar se o produtor vai ganhar mais ou menos no segundo semestre. Alexander, vamos dizer que eu vesti agora... Mariana, pega o meu chapéu ali, faz favor. Vamos dizer que eu vesti agora a roupa do produtor, né? Simbolicamente, eu estou aqui agora sendo um produtor e eu estou fazendo uma análise sobre a minha produção e a minha colheita. A produção que eu tenho no momento vendida, da ordem de 80% ou 90%, já é água passada, Alexandre. Né? Para mim, já não faz mais muita referência ganhar muito ou perder muito, porque agora eu estou mais voltado para a colheita do milho, eu estou mais preocupado com a aquisição de insumos e também o plantio do que vai acontecer a partir do mês de setembro. Para isso, eu me debruçaria mais num detalhe que eu acho bastante interessante. Depois de feita a lição de casa, e nós conversamos também da última vez sobre o seguinte tema, muitos produtores fizeram vendas antecipadas
ou em reais, apostando numa redução do câmbio. Até comentei, inclusive, que produtores naquela época estavam vendendo, esperando que lá no mês de março tivesse preço do câmbio abaixo de R$ 5. Bom, me parece que ele antecipou muito rapidamente, por outras questões que nós não estamos tocando no assunto agora, mas vamos avaliar que, para quem quer trocar quem quer comprar uma tonelada de MAP, ele vai dar em troca hoje 15 ou 16 sacas. Nos últimos 5 anos, ele tinha que dar 19 a 20 sacas. Então, aparentemente, me interessa muito mais hoje eu me debruçar em cima da minha planilha de custos de plantio para a próxima safra 2021, do que ficar pensando numa estratégia da pequena quantidade que eu tenho disponível hoje. Porque as chances de eu errar no segundo semestre, mesmo com o câmbio trabalhando um pouco menor, já está inserido no meu custo. Eu já tive essa avaliação, já precifiquei, já vendi, só vou entregar os grãos ou, enfim, receber o dinheiro futuramente daquilo que já está consolidado. Mas para o futuro eu tenho que me debruçar muito mais sobre uma planilha de custos e uma estratégia mais de médio e longo prazo. Tentei te dar o recado da seguinte maneira, acho que o produtor agora está avaliando mais o que ele tem para colher do milho e para plantar na soja a partir do mês de setembro, Alexandre. Muito bem. Agora, o que acontece nas negociações do mercado físico acaba refletindo também no mercado futuro, ou não necessariamente? Olha, para mim são coisas distintas, porque o mercado futuro, ele tem algumas plataformas de negócio, né? O mais tradicional que nós temos conhecimento e é o que acontece muito mais veloz no Mato Grosso, é a precificação do produto físico. Então, o produto físico que foi vendido, que são as vendas antecipadas no mercado a termo, ela já tem uma somatória aí de valores bastante elevados, acima de 30%, 32%, talvez até 35%. Nesses volumes e nessa onda criada pelo câmbio, muita coisa aconteceu. E eu vi recentemente que os fertilizantes adquiridos entre os meses de fevereiro e abril, portanto, um pouquinho distante já dos dias atuais, de 38% a 45% já teriam sido adquiridos. Eu, para poder simbolizar melhor, diria que 5% desse produto já foi adquirido. E o produtor já vendeu da ordem de 30% a 35%. Então, eu acho que ainda temos muito fertilizante para comprar com essa mudança cambial que está favorecendo o produtor, né, em reais, porque em dólares certamente vai valorizar mais. E eu percebo, então, que nós temos hoje uma condicionante que o produtor vai trazer em consequência, que seria uma rentabilidade maior para a sua lavoura, pensando em precificar as suas aquisições para o segundo semestre. Então, o fertilizante, a semente, os químicos, o produtor vai precisar dele já na fazenda aí entre os meses de julho, agosto, e setembro, mais tardar no início do mês de setembro. Então, sim, Alexandre, eu acho que hoje o produtor vai estar trabalhando com maior interesse na sua estratégia de aquisição de insumos para iniciar o plantio da lavoura 2021 a partir de agosto. Muito bem. Tá aí. Análise do Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Vários cenários testados, várias possibilidades aí colocadas à mesa para que você possa ter como referência para seu negócio, para sua comercialização. Meu amigo Mário Mariano, agora o fazendeiro Mário Mariano está aqui na tela. Obrigado, viu, Mário, mais uma vez pela sua participação e volte sempre. Muito obrigado, é sempre bom estar com vocês, tirar umas boas risadas, tentar oferecer aquele meu conhecimento que, mais uma vez, eu gosto de deixar muito claro. Eu não sou analista, eu não vivo de análise técnica, o meu negócio é comércio. Portanto, tomara que o meu recado tenha chegado para vocês sobre aquilo que eu conheço e entendo que seria provável e favorável ao produtor brasileiro. A todos vocês, um abraço, até a próxima. Legal, Mário, um abraço para você, até a próxima. Tá aí, Mário Mariano, Novo Rumo Corretora, conversando com a gente, trazendo as informações do mercado, nesse dia que tem uma nova pitada aí de fatores a serem considerados para a formação de preços, que é essa questão da suspensão de compras, né, pela China. Como eu disse, a gente ainda não conseguiu confirmar se a soja está nessa lista de suspensão ou não, mas para o Mário Mariano pode até aparecer alguma coisa de soja, mas não se trata de uma realidade, ou pelo menos de uma necessidade da China nesse momento. A China vai ter que comprar, sim, dos Estados Unidos. Nesse momento, a falta de oferta, ou a oferta restrita, tanto da Argentina quanto no Brasil,
vai fazer com que a China dependa da soja americana e principalmente nesse momento onde a soja americana está mais barata que a brasileira, me parece pouco provável que os chineses deixem de comprar aí, portanto, o produto americano. Bom, vamos acompanhar. Tudo é possível, enfim, principalmente em função de um acirramento aí dessa guerra comercial que se desenha para recomeçar aí entre China e Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Julho, 8 dólares e 57 centes por bushel, 7 pontos de alta. Agosto, 8,59, 6,25 de elevação. Setembro, 8,60, alta de 6,25 também. E o novembro, 8,66, 8 dólares e 66 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 75. O milho teve um dia de fechamento sem direcionamento. O julho, por exemplo, caiu 0,25, fechou a 3,24. O setembro ficou estável em 3,28. O dezembro, 3,38, subiu 0,25. A mesma alta para março de 2021, que fechou a 3,50, 3 dólares e 50 centes por bushel. E para finalizar, o trigo. Vamos lá. Para julho, 5 dólares e 12 centes por bushel, trigo positivo, subindo 4 pontos. Setembro, 5 dólares e 15 centes por bushel, 3,5 de alta. Dezembro, 5 dólares e 26 centes por bushel, 3 de alta. E o março de 21, 5 dólares e 35 centes por bushel, subindo 3 pontos mais 25. São os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito sua atenção e audiência.